Olá, hoje a gente mergulha numa decisão recente do Supremo, do STF, que, olha, mexeu bastante com o cenário digital aqui no Brasil. Mexeu mesmo. Estamos falando daquela mudança que amplia a responsabilidade das grandes plataformas, tipo Google, Meta, sabe? Isso, pelo conteúdo que os usuários postam. E já acendeu um alerta, né? Sobre liberdade de expressão, economia digital. Exatamente. O ponto-chave é a flexibilização do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Lembra? Antes, para a plataforma ser responsabilizada, precisava de uma ordem judicial que não foi cumprida. Sim, tinha que ter a ordem do juiz. Pois é, agora com essa decisão de 8-3, o STF abriu uma porta diferente. As plataformas podem sim ser responsabilizadas por crimes, atos ilícitos, até contas falsas. Só com uma notificação privada. Extrajudicial. Ação privada, aí a responsabilidade pode surgir. É uma mudança bem grande. Nossa, grande mesmo. E aí entra aquela questão complicada, né? Como é que a gente combate os crimes online, discurso de ódio, essas coisas, sem passar por cima da liberdade de expressão? Exato. E sem prejudicar todo o ecossistema digital que depende dessas plataformas. É um equilíbrio delicado. Muito delicado. E as empresas, claro, já se manifestaram. A Meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, O que eles disseram? mostraram bastante preocupação. Falaram que isso pode impactar negativamente a liberdade de expressão, prejudicar milhões de pequenos negócios que usam as redes. Faz sentido, muita gente depende disso. E o Google foi na mesma linha, né? Preocupações parecidas com liberdade, com economia digital. Mas sinalizaram que estão abertos ao diálogo. Ambos falaram de insegurança jurídica também, né? Que isso pode assustar investimentos e inovação. Sim, esse ponto da insegurança jurídica foi bem forte. E a Meta até comparou, disse que, olha, nenhuma outra grande democracia tem um sistema assim de responsabilidade baseado em notificação privada. Interessante essa comparação. Coloca o Brasil numa posição meio única, digamos. Exato. Única e talvez um pouco arriscada, na visão deles. Ok, entendi as preocupações das Big Techs. Mas qual foi a lógica do STF? Por que eles decidiram ir por esse caminho? Bom, a justificativa principal foi a necessidade de ter ferramentas mais, digamos, ágeis para combater o ódio online, a desinformação, crimes mesmo. Agilidade contra o conteúdo nocivo. Isso. O presidente do STF, o ministro Barroso, defendeu a decisão dizendo que tentaram preservar ao máximo a liberdade de expressão, mas que era preciso colocar limites, sabe? Para a internet não virar terra sem lei, cheia de incivilidade e crimes. Entendo o objetivo de querer um ambiente online mais seguro. Mas aí, claro, surge o fantasma da censura, né? As críticas vão muito por aí. Sem dúvida. É a principal preocupação. Quem vai definir o que é discurso de ódio, o que é ilícito, num país polarizado como o nosso? Isso pode virar uma ferramenta de controle ideológico. É o receio. É um temor real que muitos críticos levantam. E também questionam se isso não dá poder demais para o judiciário resolver uma questão que, talvez, devesse ser mais debatida no Congresso com uma lei específica. E tem a questão prática para as plataformas, né? Com essa notificação privada valendo. Nossa, imagina o volume. Pois é, elas vão ter que analisar uma quantidade enorme de denúncias. Será que não vão acabar tirando conteúdo legítimo só por precaução, para evitar processo? Ficar numa moderação super defensiva. Exatamente. Esse é um risco enorme. A pressão para remover rápido aumenta muito. Pode levar a erro ou a tirar coisa que não devia. E, olha, uma das fontes que a gente viu até menciona a preocupação de alguns setores que isso abra um precedente perigoso para restringir liberdades. Alguns críticos interpretam como algo alinhado a certas agendas políticas. Certo, a gente só reporta essa visão como parte do quadro geral, né? Não é nossa opinião. Claro, é fundamental mostrar todas as peças desse quebra-cabeça, as diferentes leituras. Então, o que a gente tem é essa tensão, né? De um lado, o esforço para ter uma internet mais civilizada, mais segura. Do outro, o medo de ferir a liberdade de expressão, a inovação e o risco de decisões arbitrárias. Perfeito. É um dilema clássico, mas agora com uma urgência digital. Toque em direitos fundamentais, no futuro da nossa economia digital. E por isso que as fontes reforçam tanto a necessidade da sociedade acompanhar de perto e principalmente do Congresso Nacional entrar em campo.
fazer uma lei clara, com regras bem definidas. Para proteger os direitos sem abrir margem para censura, né? Exatamente. Uma regulamentação pensada, debatida. Bom, fica então uma pergunta para a gente pensar, né? Com essa história da notificação privada, agora podendo gerar responsabilidade, como é que vai ser na prática a interpretação do que é conteúdo ilícito ou conta falsa? Boa pergunta. E mais, que tipo de proteção a gente pode ter para que esse sistema de denúncia não seja usado de má fé? Para não virar só uma forma de calar vozes discordantes, sabe? Desviar do propósito original? É algo para a gente ficar de olho, sem dúvida.